Tenhamos todos um bom dia. Vamos fazer a nossa prece na Escola de Moral Cristã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, estamos iniciando o nosso encontro na Escola de Moral Cristã, no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, agradecidos pela oportunidade de termos este compromisso nas manhãs de domingo, mas por estas épocas estamos enfrentando o distanciamento social, estamos estudando em nossos lares a continuidade dos ensinamentos evangélicos em todas as idades. Também, Senhor, pedimos que o vosso amparo esteja com todos que buscam oferecer de si próprio um benefício ao semelhante, uma dádiva que reconforte a fome do faminto, o agasalho que aquece ao peregrino que passa sofrendo as intempéries do tempo, as preces dirigidas a Deus para que leve a esperança àquele que já está desanimado. Fortalecei, Senhor, os homens fortes no bem, para que possam continuar levando os recursos àqueles que estão em situações mais difíceis, e que nós também possamos fazer a nossa parte aonde estivermos, com quem estivermos. Que a vossa paz possa continuar nos envolvendo a todos. Assim, agradecidos, nós iniciamos o nosso encontro na Escola de Moral Cristã. Que assim seja. Para os comentários do Evangelho, nós passamos a palavra ao Brínio Florencio. Bom dia! Vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência e da probidade interior o adverte e sustenta. Mas
muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Então esse trecho do Evangelho vem nos falar um pouco a respeito do dever. Em todas as situações, em todos os momentos das nossas vidas, nós nos deparamos com deveres a cumprir. E o dever moral, mais específico, que fala aqui nesse trecho do Evangelho, muitas vezes é muito difícil da gente cumprir. Porque mesmo a gente sabendo o que é o certo, o que é o errado, isso vai em sentido contrário aos nossos interesses, às nossas vontades, porque a gente ainda tem as nossas tendências, a gente ainda gosta, às vezes, de algumas coisas que a gente sabe que não são as melhores. A gente vai tentando, aparar as arestas, a gente vai tentando se melhorar e às vezes a gente se depara com essas situações. Muitas vezes a gente consegue escolher o correto, fazer o certo, mas não tem ninguém que está vendo ali aquela luta, de nós conosco mesmo, do homem velho contra o homem novo, e que testemunha essa vitória e que vai nos dar aquele crédito. E também, quando a gente escolhe ainda o caminho menos correto, também não tem ninguém para nos reprimir, para nos repreender e nos cobrar aquela atitude. Muitas vezes a gente se esquece que Deus está vendo tudo e tudo fica registrado. No momento certo, cada atitude, cada escolha que nós fizemos, certa ou errada, ela vai ter o seu peso e vai ser considerada. Então, é muito importante a gente se lembrar disso, na hora que a gente se deparar com essas situações que às vezes a gente pode tirar uma certa vantagem, mas a gente sabe que muitas vezes não é o correto. Às vezes alguém pode ser prejudicado, às vezes a gente sabe que aquilo não é bom para nós mesmos, Então, nas mais variadas situações, aparece sempre a nossa consciência nos ajudando a escolher o caminho melhor. E para ilustrar um pouco a respeito do dever, nós trouxemos mais uma história de Meimei, que está aqui no livro Pai Nosso. Essa história é uma das minhas preferidas, porque é uma história de Jesus. Se chama A Alegria no Dever. A gente sabe que todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, eles eram amigos entre eles e amigos de Jesus também. Mas, sempre tem aqueles que são mais próximos. E aqui, Meimei fala do apóstolo João. João ficou sendo conhecido como o discípulo amado. Ele era muito próximo de Jesus. E certo dia, o seu pai, que se chamava Zebedeu, pediu para que ele fizesse um trabalho em um povoado próximo. Ele teria que fazer uma pequena viagem, mas era justamente no dia em que eles iam fazer um passeio no monte. Provavelmente eles iriam até o monte, Jesus iria ensinando, explicando, E certamente seria um passeio muito gostoso, em companhia do mestre e dos outros discípulos. E João queria ir. E naquele antagonismo, ele ficou pensativo, ele ficou talvez um pouco chateado. E Jesus percebeu, em uma oportunidade,
em que eles estavam sozinhos, o mestre perguntou o que estava acontecendo. E aí ele falou para Jesus que o pai havia pedido que ele fizesse essa viagem para desempenhar algumas tarefas. E claro, que Jesus incentivou ele a cumprir esse dever, porque a família não poderia ser prejudicada. E João ouviu Jesus. Ele foi, cumpriu o dever, fez tudo o que precisava. Ele ficou 4 dias para conseguir desenvolver todas as tarefas, mas ele conseguiu, fez tudo o que precisava ser feito e ele voltou. E quando ele voltou, ele ainda estava um pouco chateado, de cabeça baixa. E aí, novamente, Jesus foi conversar com ele. Então ele perguntou: João, você cumpriu a sua tarefa? E ele disse: sim, Senhor. E aí Jesus perguntou: você atendeu a todas as necessidades? E ele disse: sim, desempenhei todas as funções e cumpri tudo o que era programado. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: pois bem, mas eu vejo que ainda falta uma parte da tarefa. É de se manter alegre por ter cumprido os desígnios de Deus, que seu pai o confiou. E aí João entendeu a lição. Não era só cumprir a tarefa. A gente precisa cumprir com alegria. A gente precisa sentir a alegria em servir, sentir bem por estar desempenhando aquela tarefa. Mesmo que às vezes teriam outras coisas, que a gente talvez ainda acha mais interessante. Mas o simples fato da gente estar cumprindo o dever já é um motivo para a gente se alegrar. Então, é isso que a gente tinha preparado a respeito do dever, a respeito da alegria em cumprir as nossas tarefas. E a gente deseja a todos um ótimo domingo, uma boa semana. Até mais. Hoje nós temos uma novidade. As evangelizadoras dos grupos infantis prepararam algumas imagens, algumas fotos das crianças da Escola de Moral Cristã em seus lares, fazendo as atividades propostas por elas, para que mesmo distanciados não percamos o vínculo com os ensinamentos que temos tido nos encontros nas manhãs de domingo. São as fotos belas, muito bonitas, enternecedoras, que vão com certeza alegrar os nossos corações, tirar um pouco da saudade que estamos uns com os outros, e também somos portadores da palavra de todas elas, que não veem a hora de retornar às atividades presenciais para estarem com as crianças, jovens, adultos, em nossa tão estimada Casa Espírita de Meimei, nesta escola evangélica que nos fortalece no ideal nobre de aprendermos as lições do bem, as lições que Jesus trouxe a toda a humanidade. Então, que tenhamos agora a alegria de assistir os nossos pequenos em suas atividades. Que tenhamos um bom dia.